se porta-voz da palavra do Senhor, porque a gente sabe que a palavra do Senhor ela é santa e ela é verdadeira. Glória a Deus. Bem, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 4, depois a gente lê do 12 ao 17. Então, Êxodo 33, versículo 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atravios. Versículo 12 diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deixa eu pegar meus vários esboços. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente começa. Tá fogo. Então vamos lá, irmãos. Se nós formos voltar aqui ao início do livro de Êxodo, né, para a gente dar uma boa resumida, o livro de Êxodo ele vai tratar a respeito da escravidão do povo israelita, né? Trata a respeito da escravidão do povo israelita e da saída deles do Egito. Inclusive, essa eu aprendi com o meu pastor, né? Que Êxodo ele quer dizer saída. A palavra Êxodo significa saída ou partido. Então o livro ele relata a saída daquele povo da terra do Egito, das mãos ali dos egípcios. E todo o caminho deles, a jornada deles, até que eles pudessem herdar a terra que o Senhor prometeu para eles, né? Prometeu para Abraão. E aí a gente conhece também a história de Moisés, a história dele. E aí nós sabemos que Moisés ele era hebreu e ele foi criado ali como um príncipe no meio dos egípcios. E aí Moisés ele foi designado pelo Senhor para libertar o povo das mãos dos egípcios. E aí a gente leu no capítulo 33, se nós formos voltar a alguns capítulos anteriores, para a gente compreender melhor aqui esse texto que nós lemos, nós vamos ver que lá no capítulo 24, o Senhor ele chama Moisés para o Monte Sinai, e Moisés fica ali por um período de tempo, ouvindo do Senhor as leis, os mandamentos, as instruções que ele tinha para Moisés, para que Moisés passasse para o povo. E a palavra lá no capítulo 24, se nós formos ler ali, ela vai nos relatar que Moisés ele fica ali durante 40 dias e 40 noites ali no monte, ouvindo do Senhor, passando aquele momento com Deus, ouvindo as instruções sobre a lei, ouvindo as instruções sobre os mandamentos. E aí, com esse tempo que Moisés fica lá no Monte Sinai, o povo começa a achar que Moisés está demorando. Então, o líder deles, o líder que estava os guiando para a terra prometida, que estava ali com eles os direcionando, segundo ele, a leitura do povo, Moisés estava demorando. E aí, se a gente for ler um capítulo anterior, que é o capítulo 32, o povo fala assim, no versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então o povo ele chega até Arão, que era quem estava responsável por cuidar do povo,
enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo chegará e fala: a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, ele está longe da gente tem muito tempo, e a gente quer deuses, que você nos faça deuses para que nós possamos adorar, deuses que nos conduzam adiante de ti. Porque a gente conhece a história do povo de Israel e a gente vê que por diversas vezes o povo de Israel ele se torna idólatra. E Arão acaba ouvindo o pedido do povo, pede que as mulheres, os homens, eles tirem seus brincos, entreguem tudo a ele, e aí eles fazem a fundição de um bezerro. Então o povo ergue um bezerro de ouro para adorar. E com essa palavra, o que a gente consegue compreender com isso? A necessidade do povo de confiar em algo que eles conseguem ver, em confiar em algo visível. Deus tinha deixado o povo porque Moisés estava no monte? Não, muito pelo contrário. Deus estava com Moisés lá de forma separada para instruir Moisés e, consequentemente, instruir o povo a andar no caminho e obediência a ele para que eles pudessem herdar a terra que Deus havia prometido. Mas o povo, por não ver Moisés ali, o líder direto deles, o povo começa a querer algo visível para adorar. Então é que a gente tem que aprender conosco, né? Aprender com essa palavra. Que nós não precisamos ver algo para confiar, né? Nós não precisamos ver o Senhor agir nas nossas vidas. Mas nós não podemos nos basear naquilo que nós vemos, mas no que nós cremos. É que a palavra do Senhor diz. Lá em 2 Coríntios, a palavra vai dizer que porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Cristo também disse para os discípulos, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, com essa parte da palavra, a gente aprende que nós não podemos depositar a nossa confiança no que nós vemos, mas nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Devemos crer nisso. Então, aquele povo ele já tinha visto Deus operar tantas coisas, Deus operar tantos milagres, Deus tirou eles das mãos do Egito, depois de tanto sofrimento, eles viram Deus enviar as pragas, eles viram o tamanho do poder de Deus sobre a vida deles. E ainda assim nós vemos, se nós formos ler aqui a palavra, nós vamos ver que frequentemente esse povo desobedecia a Deus. Ainda assim, ainda Deus agindo poderosamente na vida deles, ainda Deus provendo sobre a vida deles, esse povo ele continuava desobedecendo a Deus e pecando contra ele. E aí se nós formos ler ali no capítulo 32, do versículo 7, a palavra vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O povo atribui ainda a esses deuses, eles que nos tiraram da terra do Egito, para a gente ver o tamanho da desobediência desse povo, né? Santo Deus. Então, basicamente, aqui o Senhor ele avisa a Moisés o que está acontecendo lá. Então, o povo está pecando, o povo está cometendo o pecado da idolatria, e Deus está vendo aquilo. A gente sabe que Deus ele conhece todas as coisas, e Deus avisa a Moisés: olha, Moisés, enquanto você está aqui comigo, o povo está lá pecando, o povo ergueu um bezerro de ouro e está adorando. Vai lá e desce até esse povo. E aqui a gente vê outra coisa muito linda de Moisés. A gente vê Moisés intercedendo pelo povo. Por mais que aquele povo fosse um povo obstinado, desobediente, a gente vê que Moisés ele se compadece daquele povo, né? Então, no versículo 10, o Senhor fala assim: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus fala: eu vou consumir esse povo, vou acabar com esse povo que é obstinado e desobediente, mas eu Santo farei Deus. de você, Moisés, uma grande nação. E aí a gente vê no versículo 11 Moisés falando assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e vos darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Em 14, o Senhor diz assim: então o Senhor arrependeu-se do mal
fazer ao seu povo. Então aqui a gente vê que Moisés, ele não tem uma preocupação só com ele. E é isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Nós não podemos nos preocupar apenas com as nossas necessidades. Nós não podemos nos preocupar apenas conosco. Nós temos que ter essa compaixão pelo nosso próximo. Nós devemos interceder pelo nosso irmão. Então quando ele está no momento de dor, nós devemos interceder. O papel da igreja é orar por aquele que está necessitado. Quando nós vemos alguém em pecado, que é o caso desse povo, a gente sabe que Deus é justiça também. De alguma forma o Senhor há de pesar a mão dele. Mas nosso papel é orar para que o Senhor tenha misericórdia dessas almas que estão no pecado, para que Deus possa transformar o coração deles, para que eles venham se arrepender diante do Senhor. Então a gente consegue aprender isso com Moisés. E por diversas vezes na palavra, o povo desobedece, o povo vai contra Moisés também, e Moisés se coloca na posição de intercessor. E é isso que nós somos os nossos irmãos. Nós não somos juízes, nós não somos acusadores, nós somos intercedores, nós somos irmãos em Cristo. Então nós precisamos interceder uns pelos Santo outros. Deus. Esse é o nosso papel como igreja. E não é que a Bíblia lá em Números, ela fala que Moisés era um homem muito manso, Santo mais Deus. do que qualquer outro sobre a terra, porque para aguentar aquele povo, passar o que estava passando com aquele povo reclamando, aquele povo desobediente, ainda assim seguir intercedendo e amando aquele povo, a gente tem que ter Deus no coração. Santo e a gente Deus. tem que se colocar na posição. Glória a Então a Deus. gente aprende sobre isso, sobre a necessidade de nós intercedermos pelos nossos irmãos, dependendo Santo Deus. se está passando por um momento de dificuldade financeira, problema de saúde, se ele está no pecado. Se ele está no pecado, irmão, é aí que a gente tem que orar mesmo, é aí que a gente tem que interceder, porque um dia nós estivemos nessa posição, Santo um dia nós Deus. estivemos na posição de pecadores aí pelo mundo e o Senhor Jesus nos encontrou. O Senhor Jesus usou a vida de alguém, de algum irmão que olhou para a gente, se compadeceu, apresentou a Cristo e orou para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu tenho Aleluia. certeza que cada um que está aqui hoje tem alguém que continua orando para que o Senhor Glória a ajude, Deus. para que o Senhor sustente, para a gente permanecer na presença. E se a gente for continuar o texto, Deus fala com Moisés, não vai mais consumir aquele povo. Moisés desce do Monte Sinai, vê aquela situação toda, imagino que deve ter ficado entristecido, bravo de repente, eu ficaria brava também com aquilo. E a palavra fala, relata que ele acaba quebrando ali as tábuas que ele tinha recebido do Senhor, e isso representa a quebra da aliança. O povo ali acabou quebrando uma aliança com Deus, ao construir o bezerro de ouro e cair na idolatria, eles acabam quebrando ali uma aliança com o Senhor. Santo Deus. E aí no verso 31, a gente vê que Moisés, depois de descer ao povo, quebrar ali as tábuas, queimar o bezerro, não deixa o povo com bezerro, ele se desfaz daquele bezerro, e aí também ele manda matar os idólatras, né? Então aqueles que, ao invés de todo o povo ser consumido, que era o que o Senhor queria fazer, ele manda matar os idólatras, aqueles que haviam ali se colocado para adorar aquele bezerro, que havia tido aquela ideia. Santo E aí, Deus. após isso, Moisés torna novamente a subir ao monte, e ali ele torna novamente ao monte para quê? Para interceder pelo povo. Quando ele sobe novamente pelo monte, ele sobe para fazer a propiciação do pecado do povo para o Senhor. E aí que a gente entra nesse texto que a gente leu a partir do versículo 33. Então, Deus começa dizendo a Moisés que ele vai enviar um anjo adiante do povo e que o povo finalmente iria ter o que ele queria, que era herdar a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão. E aí só que o Senhor dá uma notícia. Fala assim: Moisés, eu vou dar o que o povo quer, eu vou dar a terra que eu jurei, só que eu não vou junto, eu vou enviar um anjo diante de vocês, mas a minha presença Santo eu Deus. não estarei com vocês. Então eu vou lançar fora os inimigos, eu vou lançar fora o povo que está na terra, os cananeus, os amorreus, os povos que são citados aqui, mas a minha presença não vai com vocês. Vocês vão herdar a terra que manda leite e mel, mas eu não estarei com vocês. Porque ele fala aqui, porquanto esse povo obstinado, ou seja, é um povo teimoso, é um povo que não Santo obedece Deus. a minha voz, é um povo que só vive para fazer sua vontade. E se eu for com esse povo, eu vou consumir o povo no caminho. Então o Senhor dá essa notícia a Moisés: vocês vão herdar o que eu prometi, vocês vão herdar o que vocês tanto almejam, né, para que vocês saiam da terra do Egito, mas a minha presença não vai com vocês. E aí que a gente começa a ver, isso na minha concepção, na minha opinião, um dos diálogos mais lindos da palavra do Senhor. Que Moisés, ele diz ao Senhor aqui no versículo 15,
reflexão. Moisés, ele não aceita essa proposta que o Senhor faz para ele. Deus está falando para Moisés claramente que Moisés e o povo, eles vão herdar a terra, mas ele não aceita isso. E se o Senhor falasse para a gente hoje, que Ele vai dar aquilo que a gente mais quer? Não sei o que a gente almeja, a gente tem planos, a gente tem metas, objetivos. Deus fala para a gente que vai dar, de repente, a casa dos sonhos que a gente tanto trabalha, que a gente tanto sonha. Vai dar o carro, vai dar aquele emprego que a gente tanto quer, que a gente fica namorando aquele emprego, eu quero aquele emprego, eu quero aquilo. Se Deus falar isso para a gente hoje, olha, eu vou te dar isso que você tanto me pede. Eu vou te dar isso que você tanto quer, que seu coração tanto almeja. Mas eu não vou estar com você nisso. A minha presença não vai estar com você. Santo Deus. Será que a gente vai conseguir fazer igual Moisés fez? A gente vai conseguir se posicionar e falar, Deus, então eu não quero. Se o Senhor não for comigo, não... Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente não vai Glória a andar Deus. se a presença não for conosco. Glória a Deus. Então a gente precisa Aleluia. trazer isso para as nossas vidas. Santo Será que aquilo Deus. que a gente tem tanto colocado em oração ao Senhor, tem trabalhado, tem almejado? Aleluia, Será que a Deus. gente tem dado... Tem perguntado se é aquilo que Deus quer? Tem perguntado se Deus vai estar conosco naquela peleja, naquele lugar? Será que a gente tem essa coragem de falar isso para o Senhor hoje? Deus, o Senhor vai me dar aquele emprego que eu tanto quero, mas o Senhor não vai estar comigo, aquilo vai me afastar do Senhor, então eu não quero. Santo Mais Deus. valioso para a gente, mais valioso para a minha presença do Senhor, fica com vocês. Então, isso fica de reflexão. E aí, continuando a palavra, a gente vai ver que o Senhor, ele, é como se ele revogasse aquilo que ele falou, né? Então, Deus ouve mais uma vez a Moisés, porque Moisés, mais uma vez, ele se compadece do povo. E ele reconhece a necessidade dele do Senhor. Nós sabemos que o encontro de Moisés com o Senhor é lá no capítulo 3 de Êxodo, né? Quando ele se depara com aquela sarça ardente, aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E aí, com isso, o que a gente aprende para Moisés poder declarar isso para o Senhor, que se a presença dele não fosse junto, que Deus não fizesse ele sair do lugar. Santo Moisés, ele Deus. já tinha, ele viu a sarça pegar fogo e não se consumir. Moisés viu Deus abrir o mar vermelho. Moisés viu Deus agir sobre a terra do Egito através daquelas 10 pragas. Moisés e o povo viu Deus mandar um maná no deserto. Deus proveu alimento para eles. Deus ter provisão com a roupa deles. A gente vê na palavra que os sapatos cresciam e as roupas. Mas Moisés, desde que ele teve aquele encontro com o Senhor lá na sarça, ele não sabia mais o que era viver sem a presença do Senhor. Ele não sabia mais o que era andar sem Glória a ouvir a voz do Deus. Senhor. Ele não sabia Senhor. sem ouvir o direcionamento, a instrução do Senhor sobre a vida dele. Santo Então, Deus. aqui a gente aprende que nada substitui a presença do Senhor. Aleluia. Nem material nenhum substitui a presença do Senhor. Pessoa nenhuma substitui a presença do Senhor na Glória nossa a Deus. vida. Aqui o Senhor fala, o meu anjo vai adiante, mas o anjo não substitui Deus. Aleluia. O anjo não substitui a palavra do Senhor. Então nós precisamos trazer isso para os nossos corações e nós precisamos refletir sobre isso, né? Só no Senhor nós seremos satisfeitos. Santo Deus. João, Pedro vai declarar, né? Jesus faz uma pergunta e Pedro fala: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Santo É Deus. só no Senhor que nós encontramos a vida eterna. É só no Senhor que nós encontramos aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que vai nos preencher de fato. E se nós andarmos na presença do Senhor em obediência, nós vamos herdar junto com Ele aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Que é a morada com Ele lá no céu. Então, a gente olhar esse texto, a gente vê que o povo é desobediente. E Deus não pediu muita coisa para aquele povo. Se a gente for olhar tudo que Deus fez para aquele povo, tudo que Deus fez e tudo que Ele pedia, obediência. O que o Senhor já fez por nós? Ele mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Ele Santo mandou o Deus. Filho dele para pagar pelos nossos pecados. E o que Ele nos pede em troca? Uma vida de obediência a Ele. Aleluia. Uma vida de devoção, uma vida a qual nós temos Ele como prioridade. Glória a Deus. Então, que a gente possa trazer isso para os nossos corações hoje. Não adianta de nada nós estarmos nos lugares mais altos, termos as coisas, os bens desse mundo, termos as coisas mais caras. A gente pode ter, não sei, pensa numa pessoa muito importante para vocês, sei lá, famosa ou não. Glória a Não Deus. adianta a gente ter a pessoa mais importante do nosso lado se a gente não tiver a presença do Senhor. A presença do Senhor é a coisa mais valiosa. A presença Glória do a Senhor Deus. é que vai garantir com que nós estejamos no caminho correto, com que nós estejamos